Glória a Deus, a paz do Senhor, boa noite, amém? Pode se assentar no seu lugar, que responsabilidade, né? Eu estava pensando, né? Há 3 semanas atrás o pastor trouxe um pregador aqui que foi uma bênção, mas antes dele o próprio pastor havia pregado no outro domingo. Aí depois, na sequência, vem o Leandro, olha só. Eles subiram a régua numa altura tão grande que eu falei, Senhor, é só o teu Espírito me ajudar a chegar lá, Pai. Então, que Deus use eles de forma extraordinária e poderosa, né? Mas eu confio na palavra do Senhor e ela é suficiente, ela não depende de mim. Então, por isso, estamos aqui essa noite, pois Ele é bom. Então, toda vez que nos dá... Oi? Fala... Amém. Palavra de ânimo pastoral se vira, né? Mas eu sei que Deus, Ele vai falar conosco, porque a palavra é dEle, amém? E essa semana o pastor compartilhou algo conosco na quarta-feira, e eu saí daqui pensativo a respeito daquilo que ele compartilhou, e diante daquilo que ele compartilhou na quarta-feira, o Espírito Santo foi ministrando algo ao meu coração, e eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 34, amém? 2 Crônicas 34. E eu creio que o Espírito Santo tem muito a nos ensinar nessa noite. Aleluia. 2 Crônicas 34. 2 Crônicas fica, é claro, depois de 1 Crônicas, quem tem a Bíblia impressa aí, lá no Antigo Testamento. Se você não trouxe o seu exemplar bíblico, nós temos ali no telão e você pode acompanhar. Amém? Diz assim a palavra... Olha, colocou a King James ali, mas eu fiz algumas marcações aqui, eu vou seguir por aqui. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a governar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias agiu de modo justo e sincero diante de Yahvé, o Senhor, obedecendo aos conselhos e orientações de Davi, seu antepassado e predecessor Davi, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar a Deus. Ele começou a fazer o quê? De Davi, seu pai e seu predecessor. No 12º ano, deu início à reforma religiosa de Judá e Jerusalém, retirando os altares idólatras, os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. 4. Sob as suas ordens foram derrubados e destruídos todos os altares dos Baalins. Além disso, ele pessoalmente despedaçou os altares para a queima de incenso à deusa Azerá, que ficava acima deles. Triturou e reduziu a pó todos os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, e aspergiu-os sobre as sepulturas dos que lhes tinham oferecido sacrifícios. Mandou queimar os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém de toda a idolatria. Versículo 8. No 18º ano do seu reinado, com o objetivo de purificar a nação e a casa de Yahvé, ele mandou Safã, filho de Azalias, e Maaseias, governador da cidade, junto com Joá, filho do cronista real, Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Versículo 14, enquanto distribuíam o dinheiro que se havia trazido como oferta à casa de Yahvé, o Senhor,
o sacerdote Ilquias encontrou o livro da Torá, lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Versículo 18. O escrivão Safã relatou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu algumas partes da obra para o rei. 19. Assim que o rei ouviu as palavras da Torá, lei, o rei rasgou suas vestes. Ele fez o quê? Versículo de número 30, para nós encerrarmos esse primeiro momento. Diz assim, vamos ler todo mundo junto? O 30, ali na mesma versão ali, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Em seguida subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Na presença deles, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Aleluia. Espírito Santo, eu sei que o Senhor já está aqui. Eu sei que o Senhor já está falando conosco. Eu sei que o Senhor já usou o pastor compartilhando um texto dizendo que nós somos criados para a tua honra e para a tua glória. Senhor, continua falando conosco, ó Pai. Continua falando conosco de tal forma, ó Pai, que nós não venhamos aceitar sair do culto dessa noite do mesmo jeito, ó Deus. Que saiamos daqui, Senhor Deus, impactado pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu Espírito, ó Deus. Eu sei que eu não sou nada sem Ti, eu dependo do Senhor. E eu sei que a Tua palavra ela é poderosa para transformar um coração mais duro em um coração amável. Eu sei que o Teu Espírito é poderoso para entrar em lugares que o ser humano não consegue, que o pai não consegue, que a mãe não consegue, mas eu sei que o Teu Espírito pode. Então, Senhor, que o Senhor fale conosco, tanto os que estão aqui neste ambiente, quanto aqueles que vão acompanhar pela internet, onde estiverem, que seja o poder do Senhor, efetuando, trabalhando, sarando, transformando, em nome de Jesus, amém, amém. Nós vivemos numa geração que procura explicações para tudo, ela quer saber de tudo, ela acredita que o chat GPT tem resposta para tudo. Está doente? Vou perguntar para o chat GPT qual remédio que eu uso. E recebi aqui um exame, vou perguntar para o chat GPT o que significa hemoglobina. A gente tenta fazer isso, porque é mais prático e é mais fácil. Nós temos uma geração que acredita que as facilidades da tecnologia e da liberdade de escolha tornaram as suas vidas mais produtivas e felizes. Mas então por que essa geração é considerada como a mais ansiosa, depressiva, insegura e incapaz de tomar decisões assertivas, mesmo tendo tanta autonomia? O que falta não é a autonomia, a capacidade de decidir, de escolher. O que falta é a direção certa. E qual a resposta que nós, como salvos, como igreja, como aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, aqueles que ceiam uma vez por mês, qual é a nossa resposta para esse tempo? Diante do questionamento que o pastor fez na quarta-feira, citando o Edward Ravenhill, que ele faz uma analogia e pergunta para a igreja: vocês acreditam que alguém cheio do Espírito Santo pode transformar um país? A igreja diz: sim, claro, é possível. Será que Deus pode usar alguém de forma extraordinária para transformar
um estado? Pode. Ele pode usar alguém para transformar uma cidade? Pode também. Ele pode usar alguém para transformar um bairro? Pode. Ele pode usar alguém para transformar uma rua? Pode. Então, se você crê que Ele pode mudar a sua rua, por que ela continua igual? A verdade é que queremos o avivamento da nação, mas não estamos dispostos a ser o avivamento na nossa própria calçada. Quando ele falou isso, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Me mostrando que não adianta ter habilidades, talentos ou capacidade, se nós não usarmos isso para o propósito devido. Como nós lemos aqui, o texto fala sobre a história de Josias. E por que esse homem é tão importante na Bíblia Sagrada, na história dos reis? Ele é o 16º rei. E ele tinha apenas 8 anos de idade, mas ele já tomou uma decisão mesmo com 8 anos de idade. Ele escolheu quem seria referência para ele. Ele escolheu quem seria o referencial para que ele pudesse seguir. Se você olhar hoje nas comunidades mais carentes, a referência maior para eles é o MC ou a influencer que está na moda. Mesmo que ela seja presa depois por lavagem de dinheiro, isso aí não é irrelevante, mas eles têm isso como uma referência. E por que quando nós passamos, será que nós não deveríamos ser a referência mais importante para eles? Do que de repente um influencer que conta histórias e muitas vezes mentiras para gerar engajamento. Ele mesmo com 8 anos de idade, ele nos mostra que não precisa demorar muito para tomar uma decisão. Tem muita gente que pensa, não, depois que eu ficar um pouco mais velho, depois que eu conquistar ou fizer isso ou aquilo, aí sim eu tomo uma decisão a respeito do que Cristo pode fazer por mim e através de mim. Mas Josias, na sua história, nós vemos que ele com 8 anos de idade, ele escolheu uma referência positiva a respeito do que ele queria ser, de como ele queria se comportar. Algumas versões bíblicas dizem que Davi era o seu pai, mas nós sabemos que não tem como ele ser pai dele, afinal de contas, são mais de 200 anos de distância. Mas quando fala que Davi, seu pai, no texto da King James, a mais antiga, está dizendo o seguinte, que o pai dele, na verdade, é Amon, o seu avô era Manassés. Só que Amon deu continuidade aos erros do pai, Manassés. E o que Manassés fazia? Ele simplesmente resistia à orientação de Deus. Ele destruiu os altares no templo do Senhor. Ele sacrificou seus filhos a Moloque. Ele levantou altares a outros deuses e propagou a apostasia no seu reinado. Ou seja, por falta de uma boa referência, ele precisou buscar um pouco mais longe quem poderia ser um referencial para nortear a sua jornada. E isso nos ensina também algo muito importante, que a sua origem não define o seu destino ou a sua história. Muitos justificam seus fracassos porque, não me deram oportunidade. Porque foi lá o presidente tal que ganhou e por causa dele a minha vida está ruim. Outros culpam a família ou o ambiente onde nasceram, ou por falta de oportunidades. De onde eu e você viemos não define a nossa história. Se você não tiver boas referências no seu ambiente ou nos seus ambientes, escolha ser guiado pelo Espírito Santo e se torne uma referência. Ele viu que na descendência dele, os antepassados não foram boas referências. Então ele escolheu tomar um outro rumo diferente da sua própria família. Eu não sei se você teve a oportunidade de nascer no Evangelho,
ou depois de muito tempo alguém pregou para você. Mas uma coisa eu sei, se caso não houve uma boa referência dentro de casa e o cenário não era tão bom quando você era criança, saiba que o Senhor está disposto a usar você para ser uma referência na tua casa, na tua família, no teu lar, guiado pelo Espírito Santo, porque os erros do passado não definem quem você é, nem quem você será, mas você precisa tomar um posicionamento. Oh, aleluia. Cabe a você decidir romper os ciclos. Quem aqui já viu uma história assim? Meu avô morreu de cirrose. Meu pai morreu de cirrose. Agora eu também estou bebendo muito, que já estou sentindo dor no estômago e é perigoso eu morrer também. Na minha história, meu bisavô morreu de cirrose. Meu avô morreu também de cirrose. O meu pai havia se desviado e estava indo no mesmo caminho. A minha mãe falou o quê? Não, na minha casa não. Na minha casa eu vou quebrar esse ciclo e eu vou orar incessantemente pela transformação dele e vai acontecer diferente. Aí a partir da minha geração ninguém mais está bebendo, irmão. Por quê? Alguém decidiu quebrar o ciclo. Eu não sei, aleluia, como é que foi a questão da sua criação ou ambiente de vivência, mas de uma coisa eu sei: se você compreender a fonte que está sendo liberada pela palavra do Senhor, que é a presença do próprio Espírito Santo, ele te ajuda a quebrar ciclos viciosos que entraram na sua casa, na sua família. Quem decide o que vai entrar ou não lá é você. Josias, ele entendeu: opa, peraí, a partir de mim eu posso fazer diferente. E é interessante que em 1 Reis capítulo 13, versículo 2, lá já havia uma palavra profética a respeito do seu nascimento, dizendo que viria alguém, no exato momento em que Jeroboão estava sacrificando, porque Jeroboão, com a divisão do reino norte e reino sul de Israel, ele, não querendo que o povo caminhasse, pagasse um preço maior para ir adorar em Jerusalém, ele constrói 2 bezerros de ouro e fala assim: ó, dá muito trabalho, dá muito esforço ter que ir tão longe para adorar, adora o bezerro aqui mesmo, que ele é o seu Deus. Cuidado do caminho mais fácil da adoração, irmão, porque a adoração exige algo que depende de você. Essa geração de Jeroboão prega que é mais fácil adorar qualquer coisa do que pagar o preço da adoração verdadeira. É mais cômodo, é mais fácil, é mais prático. E esse tempo nós nunca ouvimos tanto esse jargão para vendas, para negociações, para posts de internet, o caminho mais rápido, fácil para tal coisa. Mas o caminho da adoração vai requerer lágrima, esforço, busca, renúncia, porque ele é o melhor. E lá em 1 Reis 13:2 conta que ele, antes de nascer, Deus já revela o seu propósito. Conta que antes dele existir, Deus já havia preparado sua missão. Seu nascimento era um cumprimento de uma palavra. Oh glória, oh Deus. Eu me lembro quando as minhas filhas foram nascer, falei: oh Senhor, obrigado Deus. Obrigado, porque quando a Emanuele e a Gabriele, que são gêmeas, foram nascer, estava tudo certinho, tudo tranquilo, tudo ok. E eu estava com uma palavra que o Senhor disse: fica tranquilo que vai dar tudo certo. Só que aí, que coisa, no dia que elas foram nascer, mais 3 mulheres também estavam grávidas de gêmeos. Olha que coisa, pastor. Só que aí a minha esposa entra na sala, entra outra mulher, e a outra mulher que chegou depois sai primeiro. Falei: opa, peraí, tem algo errado. Aí depois vem a segunda, entra depois dela e sai primeiro, e a minha esposa nada de sair lá de dentro da sala. E aí eu falei: Senhor, o Senhor me deu uma palavra, e nessa palavra eu confio.
nessa palavra eu vou me alicerçar e vou me segurar nela, Senhor. E diante disso, depois sai lá a outra mulher, e o coração já estava na mão, preocupado. Gravidez de gêmeos e aquela preocupação, mas o Senhor havia me liberado uma palavra que no nascimento dela ia ocorrer tudo bem. Eu sairia com as 3, com a minha esposa e com as minhas 2 filhas. Então eu me agarrei naquela palavra e falei: Senhor, o inimigo pode até se levantar nesse momento, mas eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. Tudo aconteceu ali, passaram com ela meio rápido, nem deixaram assistir o parto. E diante daquela situação, o inimigo até achou que ia levar uma delas, mas com a graça de Deus, elas saíram bem. É claro que deu um susto, irmão, mas que saiu bem, saiu. O inimigo pode armar planos, mas a palavra do Senhor ainda permanece. Oh, glória! O que nós aprendemos também com Josias, que quem quer mudar a sua geração precisa primeiro buscar a Deus. Com 16 anos, Josias começou a buscar ao Senhor. Ele poderia muito bem pensar assim: peraí, eu tenho 16 anos, tenho a vida inteira pela frente, eu vou fazer um monte de coisa e depois eu volto. Não, ele se posiciona e ele decide buscar o Senhor. Ele não começou reformando a nação, ele começou buscando a Deus. Antes de transformar o reino, Deus transforma o nosso coração. Muitos querem a mudança sem intimidade, querem poder sem presença, querem influência sem consagração. D.L. Moody declarou: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele. E a pergunta não é se Deus tem poder para fazer, mas é o quanto de nós está realmente disponível para Deus. O mesmo Leonard Ravenhill disse: passei muito tempo da minha vida dando conselhos para Deus em minhas orações, em vez de buscar a sua glória. Será que nós não fazemos exatamente assim? Fala: Senhor, eu preciso de tal coisa, ó, faz assim, assim, assim. Pai, estou com um problema gigante para resolver, ó, faz assim, ó. Pai, é amanhã. A gente quer dar conselho para Deus na nossa oração. A nossa oração muitas vezes ela é carregada de petições, e não é errado pedir, dar-se-vos-á. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: que se nós buscarmos a sua presença, as demais coisas nos serão acrescentadas. A gente às vezes faz campanha pedindo um carro, pedindo casa, pedindo casamento, mas não faz campanha pedindo presença. Não investe 1 hora de oração falando: Senhor, eu só quero a Ti, nada mais. É que para nós muitas vezes o boleto é mais urgente do que a presença. A porta aberta às vezes é mais urgente do que a presença. Mas o Senhor fala conosco: se você buscar a presença, a porta se abre. Se nós entendermos, fomos chamados, fomos eleitos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Ele entregou o seu Filho. O que são as coisas dessa terra diante disso? A oração não é um relatório de instruções, ela é relacionamento. O jejum não é apenas para emagrecimento ou autofagia. Autofagia é aquele processo onde o corpo começa a eliminar células mortas e ele vai, entre aspas, reiniciando para melhorar. Mas o jejum revela quem domina você: a carne ou o espírito. O avivalista John Wesley jejuava pelo menos 2 vezes por semana.
Qual foi a última vez que nós jejuamos? Qual foi a última vez que nós trancamos a porta do quarto e buscamos o Espírito Santo? Qual foi a última vez que nós gememos pedindo, Espírito Santo, só não retires de mim a tua presença? John Wesley disse: o homem que nunca jejua não está mais a caminho do céu do que o homem que nunca ora. Sabe por que tem hora o jejum é ruim, vamos dizer assim? É porque quando você jejua, você descobre tanta coisa ruim que tem que sair. E é mais fácil não jejuar para não descobrir. Para não descobrir que tem que ser melhor marido, melhor esposa. Para não descobrir que a gente ainda tem que aprender muito com Deus e acha que sabe muito. Por isso que é mais fácil não jejuar. Não é nem tanto pela fome. É porque as verdades espirituais começam a ser literalmente esfregadas na nossa cara. E a gente não tem ninguém para culpar, porque o culpado sou eu mesmo. Eu não posso falar, é culpa do pastor, não, a culpa é minha. Porque quando você está diante de Deus, não tem como você repassar. Nós aprendemos com a história de Josias que quem busca a Deus ganha coragem para se posicionar. Aos 20 anos, Josias começou a purificar Judá. Derrubou altares, destruiu imagens, queimou os ossos dos sacerdotes idólatras, cumpriu exatamente aquilo que havia sido profetizado séculos antes. Sabe por quê? Porque não existe avivamento sem posicionamento. Não existe restauração sem renúncia. Não existe santidade sem confronto com o pecado. O pecado sempre promete o prazer, mas termina produzindo a destruição. Josias entendeu que não bastava só amar a Deus. Era necessário remover aquilo que competia com Deus. É fácil nós falarmos eu amo a Deus, mas e remover aquilo que compete com a glória de Deus? E quando nós falamos isso, não é que seja de repente o álcool, as drogas, isso está na cara, a gente já sabe. Mas existem coisas que são boas e que acabam muitas vezes roubando o lugar que é exclusivo dele na minha e na sua vida. Nós aprendemos também que ele tomou uma atitude. E ao restaurar o templo, oh glória, a palavra volta a ter voz. Nós sabemos que a Bíblia nos ensina que Deus não habita num templo feito por mãos de homens. E o templo aqui representa a mim e a você. Representa nós, como templo do Espírito Santo. Lá no capítulo 34 de 2 Crônicas, nos versículos 8 a 15, nos mostra que aos 26 anos Josias ordena a restauração do templo. E enquanto eles estavam limpando, removendo os entulhos, colocando as coisas ali no seu lugar, eles encontraram a Torá, eles encontraram o livro da lei.
É interessante que o texto diz que encontraram um. Sabe o Manassés, o vô dele? Havia destruído praticamente todos. Agora não se sabe se esse livro estava lá porque foi esquecido, foi escondido, mas uma coisa é, estava perdido. Se nós somos o templo e o livro da lei é a palavra do Senhor, onde está a palavra? O livro não estava destruído, só estava escondido e esquecido em meio aos entulhos. O diabo não precisa tirar a Bíblia da sua mão, nem te fazer esquecer os versículos, nem as promessas. Ele só precisa tirar a relevância da palavra no seu coração. Quando Deus falou isso aqui comigo, Ele me trouxe a memória, falou: você já tem vários esboços já montadinho lá, né? Você acha que você já conhece alguma coisa? Você se acostumou com a comida requentada. Às vezes a gente tenta requentar algo que Deus fez para tentar reviver algo que tem que ser novo todo dia. Ele quer te dar uma palavra todo dia. Ele quer ter um particular com você no seu devocional todo dia. Mas está tão corrida a minha vida, em contratempo. Em contratempo. Muitos não perderam a Bíblia, perderam a prioridade da Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus, acaba ficando esquecida em meio aos entulhos da vida. E quais são esses entulhos? As distrações, a religiosidade, a mágoa, o ressentimento, a inveja, a fofoca, as nossas redes sociais, os boletos da segunda-feira. Mas em Mateus 13:22, Jesus ensinou que os cuidados desta vida sufocam a palavra. Será que nós estamos tão distraídos e não estamos dando a total relevância para a palavra que transforma? Se eu e você somos o templo, quem sabe hoje o templo está precisando de algumas mudanças. É templo, mas precisa de restauração. É templo, mas há coisas que precisam ser removidas. É templo, mas faz tempo que o altar não vê um sacrifício. É templo, mas sem limpeza, a palavra se perde no meio dos entulhos. A palavra vem no domingo, mas como não jogou os entulhos cobrem a palavra na segunda. O entulho ocupa o espaço da oração, ocupa o espaço da comunhão. O entulho ocupa o espaço do arrependimento. Lá em Hebreus 12:7 diz: porque bem sabeis que posteriormente, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou espaço para arrependimento, embora tivesse buscado
cuidadosamente entre lágrimas. Está contando a história de Esaú, que tinha algo tão valioso nas suas mãos, que era a primogenitura, que nós vimos hoje pela manhã. Mas para ele falou assim: algo que Deus me deu não é tão valioso assim, vou vender por um prato qualquer. Será que nós estamos fazendo como Esaú, trocando por pratos aquilo que é eterno, trocando por prato a comunhão, trocando a nossa família por coisas que a traça e a ferrugem vão correr já já? Aprendemos com Josias que a palavra precisa voltar a nos confrontar para lapidar. 2 Crônicas 34:19. Quando Safã leu o livro da lei, Josias rasgou suas vestes. A palavra produziu quebrantamento, produziu arrependimento, produziu mudança. Será que a palavra do Senhor ainda mexe conosco? Ou de repente um gol da nossa seleção horrível gera mais emoção no nosso coração? Será que a nossa esperança é mais que de repente ganhe a Copa do que a esperança de ter o Espírito Santo queimando na nossa alma? Nós deixamos a palavra nos confrontar. Nós ainda rasgamos nossos corações em lágrimas diante da presença de Deus? Ou nós nos acostumamos a ouvir os sermões e permitir que a transformação, e não permitir que a transformação do Espírito Santo aconteça? O avivamento não começa quando a igreja se emociona, mas o avivamento começa quando a igreja se arrepende. Aprendemos com a história de Josias que quem é transformado pela palavra passa também a influenciar os outros. Viu como a ordem é totalmente diferente? O influenciar veio totalmente depois da transformação que Deus fez no coração de Josias. Primeiro ele mexe em dentro, para depois mexer fora. Lá nos versículos 29 ao 33, Josias reúne toda a nação e ele não guarda a palavra para si mesmo. Meu Deus, quantas pessoas que Deus já revelou mistérios extraordinários e estão aqui, mas estão guardando a palavra para si mesmo. Deus já te deu revelações que você não viu no Google, não tem no chat GPT. Deus já falou com você no seu íntimo, no seu particular, e você fala: eu sou tão pequeno, quem vai parar para me ouvir? Mas Deus já começou a ministrar palavras poderosas no teu coração, e não é hora de guardá-las, é hora de compartilhá-las. Oh, Deus maravilhoso. Ele não guardou a palavra, ele compartilha, ele ensina e ele influencia. O evangelho não foi dado para ser armazenado, foi dado para ser compartilhado. Sua transformação precisa alcançar sua família, sua casa, sua rua, o seu bairro, como disse Eduardo Ribeiro. Mas Deus está procurando pessoas dispostas a serem o avivamento por onde vai. Nós aprendemos também que existem certos períodos em que o Senhor fica em silêncio. Tem um período de cerca de 13 anos na história de Josias, que a Bíblia não fala que Deus disse uma nova ordem para ele. Não se fala nada sobre esse período de cerca de 13 anos. Ele já tinha reformado, já tinha instituído a Páscoa, já tinha sido uma celebração histórica.
mas a Bíblia não conta que Deus deu uma nova missão para que ele pudesse exercer. Nem sempre Deus está falando algo novo, mas quando Ele não fala algo novo, devemos permanecer fiéis àquilo que Ele já disse. Meu Deus. Então, se o Senhor se cala, continua cumprindo exatamente o que Ele te disse quando falou contigo da outra vez. Oh, Jesus. É que o silêncio de Deus dói, né? Nós vimos hoje pela manhã que no momento mais terrível, difícil de Jacó, Deus falou com ele. Aí é bom, porque mesmo em meio ao deserto, Deus fala. E agora quando ele fica quieto? Ele requer de nós a confiança de que Ele é o mesmo. Oh, Jesus. Noé continuou construindo, confiando na primeira palavra que havia recebido. Josias continuou governando segundo a palavra que já havia recebido. Se Deus não mudar a palavra, continua na mesma que Ele já falou. Os maiores frutos geralmente amadurecem em períodos onde aparentemente nada está acontecendo. Quando Deus não lhe der uma nova direção, permaneça obedecendo a que já existe. E aqui para a gente poder encerrar, com a história dele nós aprendemos que nós não podemos abandonar a dependência de Deus. No capítulo 35, dos versículos 20 a 24, depois de uma vida extraordinária na presença de Deus, marcando história, obedecendo ao Senhor, andando certinho na risca, irmão, na régua, perfeito, alinhado com aquilo que Deus queria. O faraó Neco vai entrar numa batalha, numa guerra, e Josias, mesmo sem ser convidado, quer entrar no meio. Ninguém chamou ele na conversa, mas ele quer entrar. Neco fala para ele: ó, meu negócio não é contra você, não tem nada a ver contigo, sai fora, porque quem me mandou entrar nessa batalha foi Deus. Mas espera aí, Deus falou com o Neco, o cara do Egito? A questão é que às vezes a gente pensa que Deus só fala com a gente. Mas Deus pode estar dando ordens a pessoas que nós nem imaginamos. Josias não consultou ao Senhor, não buscou confirmação, não buscou direção e simplesmente decidiu entrar na guerra. E pior, ele ainda se disfarçou para que ninguém o conhecesse. O mesmo homem que restaurou o templo, agora entra numa batalha sem direção divina. Experiência espiritual não substitui dependência diária. As vitórias passadas não garantem decisões corretas no presente. A Bíblia diz que Moisés recebe uma ordem, fere a rocha, e ele vai ferir a rocha, e sai água. Da segunda vez o Senhor fala para ele: ó, você vai falar com a rocha, mas ele vai lá com raiva e fere a rocha, não falou com ela. Saiu água, aparentemente funcionou, mas o Senhor falou para ele: agora você não entra. Ninguém se torna tão maduro a ponto de não precisar ouvir a voz de Deus. Muitas vezes queremos apenas ouvir um sim, mas maturidade espiritual também é aceitar o não. O inimigo nem sempre destrói uma pessoa através do pecado. Às vezes ele apenas o distrai com guerras desnecessárias. Quando nós lutamos batalhas que Deus não mandou, nós corremos o risco de abandonar as batalhas que Deus nos ordenou.
A história dele, desde o começo até o final, é cheia de lições para a nossa vida. O Senhor quer nos usar como uma resposta para esse tempo. Mas o Senhor nos ensina pela sua palavra que primeiro começa com a gente. Primeiro começa quando Ele fala comigo. Quando eu decido, quando você decide. Então a vida dele nos ensina que quem escolhe quebrar o ciclo é você, mas quem atua é o Espírito Santo através de você. Devemos buscar a Deus com determinação e constância. Chegou a hora de remover os entulhos e os altares que não agradam o coração de Deus. Restaure o templo e mantenha ele sempre limpo. Deixe que a palavra de Deus lhe transforme de dentro para fora. Compartilhe aquilo que Deus lhe entregou. Permaneça firme quando parecer que Deus está em silêncio. Sabe qual o significado do nome Josias? Curado por Deus. Ou, dependendo da forma como você traduzir, o Senhor sustenta. Mas de uma forma ou de outra, Deus te cura e te sustenta para também levar Cristo, que é a cura para essa geração. Você entende que a obra que Ele começou na sua vida não pode parar só em você? A obra que Deus começou na minha casa, começou na sua casa, não é para parar só na sua casa. Hoje é uma noite de Santa Ceia, e quanto mais nós pensamos em Santa Ceia, nós pensamos num sacrifício, num preço que foi pago. E como resposta, nós precisamos nos posicionar de acordo com aquele que pagou o preço. Se o seu patrão te paga um salário, ele quer que você trabalhe de um jeito. Não é assim? Não tem um horário para chegar, horário para sair, isso e aquilo? Tem as diretrizes. Se a gente faz isso para o nosso patrão, que é alguém da terra, um homem, um ser humano, o que nós devemos fazer para Deus que salvou a nossa alma? O que nós podemos entregar a Ele como resposta para esse tempo, para essa geração? A igreja não é um grupo de pessoas que se reúnem dentro, mas é um grupo de pessoas que se preparam dentro para ir para fora. Ele se entregou na cruz para transformar a história, e não podemos abandonar a cruz de Cristo, e precisamos propagar que a salvação é disponível, está disponível para todos os que crerem. Tem salvação disponível na tua vida. Tem salvação disponível através da sua vida. Tem salvação disponível para a sua casa. Tem salvação disponível para todos aqueles que se achegarem perto de você. É o Senhor falando o seguinte: ei, se você se conectar com a fonte que sou eu, sempre vai jorrar coisa boa de você. Sempre vai jorrar coisa do céu através da tua vida. O sangue de Cristo cura, sua palavra restaura e transforma. Mas precisamos permanecer sensíveis à voz de Deus até o último dia da caminhada. Eu te convido a se colocar de pé. Deus nos chama a remover algumas coisas, a quebrar alguns altares. Às vezes o seu cafezinho da manhã é o seu altar, que precisa ser quebrado em prol da sua consagração. Não consigo ficar sem o café da manhã. Entrega ele para o Senhor. Qual foi a última vez que você jejuou? Você vai sair daqui hoje com um desafio espiritual. Você vai colocar o seu despertador para um horário de oração, você e Deus. Eu não vou estipular horário, falar que é 1 hora, 2, 3, 15 minutos, 5, não sei. Mas que você vai sair daqui mais fortalecido pela palavra do Senhor, eu tenho certeza.
O Espírito Santo vai te impulsionar com um horário específico para você montar o seu canto lá na tua casa para falar com Deus. Se você já faz, continua, aumenta o tempo aí. Agora, se não faz, começa a construir um altar. Ele quebrou altares e construiu, reconstruiu, ajudou, reformou o templo para que a oferta voltasse a ser entregue. Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente lembra de palavras que foram liberadas, da palavra que já está enxertada no teu coração. Hoje a irmã Ceci falou conosco pela manhã, falando o seguinte: conta para os teus filhos aquilo que Deus já fez. E aí eu comecei a vasculhar a memória, irmão. Falei, tem vários milagres que Deus fez, eu nem contei para elas ainda. Por que contar o que Deus já fez? Isso reforça a nossa fé de que Ele é poderoso para continuar fazendo. Oh, Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Eu sei que em algum ponto, ou vários pontos dessa palavra, dessa mensagem, o Espírito Santo falou com você, assim como falou comigo. Eu cheguei aqui tremendo por causa dessa palavra. Oh, Rabasebi andaralabassuia. É hora de passar a vassoura, não é? É hora de passar um paninho no templo. É hora de encontrar algumas coisas importantes que o Senhor já colocou aí dentro e está esquecida há tanto tempo. Oh, Ramanabassuri de Candaralabacê. Você foi chamado para a mesa. Você foi chamado para a presença. E não tem outro altar melhor do que esse. Não tem outro altar melhor do que esse, que é a presença do Senhor. Não tem outro lugar mais gostoso do que ouvir a voz do Mestre, do que sentir o Espírito Santo te movendo, te direcionando, abrindo porta e até fechando porta para te proteger, mas Ele falando contigo, se movendo. Espírito Santo, continua falando conosco. Espírito Santo, fala, Senhor, fala no nosso interior, Senhor, fala na nossa alma nesta noite.